Igreja, e a paz seja convosco. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 24. Vamos ler os versículos 12 e 13. E depois nós vamos ler o capítulo 10, versículo 22. O texto da palavra do Senhor, então, Mateus 24, 12 e 13, e também o capítulo 10, versículo 22. O tema da palavra do Senhor: aquele que perseverar até o fim. Diz assim a sua palavra: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. No capítulo 10, no versículo 22, ele diz: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pai Celestial, está lindo o texto da Tua Palavra, o Evangelho desta noite. Que o Senhor esteja falando aos corações dos irmãos que estão aqui congregados, assim também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e por ela acompanharão em nome de Jesus Cristo também. Pode se sentar, irmãos. E aqueles que não fizeram isso e puderem fazer, por favor, que se inscreva no canal do YouTube, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Muito bem. Nós vemos aqui, em duas ocasiões distintas, Mateus registra essa fala do Senhor: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Marcos também registra isso, no capítulo 13, versículo 13, ele diz: e sereis odiados por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E Lucas também, de uma forma um pouco diferente, mas ele registra isso no capítulo 21, versículos 17 a 19, ele diz: de todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. E também nós temos o texto de Daniel, capítulo 12, versículos 12 e 13, quando o anjo lhe dá a mensagem final, e quando ele está encerrando o seu livro: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Tudo que nós podemos imaginar e ver que, pelo menos 5 vezes nas Escrituras, eles dão uma mensagem de perseverar. A palavra grega usada aí nos Evangelhos, upomeno, ela vem de uma palavra que significa de baixo, sob, upo, e meno, que significa permanecer, esperar por alguém. Daí, o perseverante significa aquele que não se desvia no sofrimento, nem no desânimo, nem na covardia, e nem vai rapidamente ao erro, esperando alguma pessoa, que no caso, Jesus, voltar. Também significa permanecer firme no caminho, suportando provações, aguentando tentações, esperando alguma pessoa, o Senhor voltar aqui, no caso. E também significa aquele que não foge, que não se desvia, esperando alguma pessoa, o Senhor Jesus voltar. Então, quando ele fala de aquele que perseverar até o fim, ele não só persevera no caminho, mas ele persevera aguardando o retorno de Cristo. É essa a palavra. Se muitos entendem que Mateus se refere aos judeus na grande tribulação, em Mateus 24, em Mateus 10, ele está falando para os apóstolos. Então, de toda forma, a característica do povo que irá ao encontro do Senhor, é alguém que persevera, isto é, que suporta tudo e aguarda ele voltar. Então, essa é uma condição muito importante. E quanto mais o tempo passa e Jesus demora para vir, para arrebatar a igreja, mais cristãos, pastores, igrejas mergulham na apostasia, no paganismo e se desviam dos caminhos do Senhor. Muitos perseveraram
até o meio da caminhada, por 5, 10, 15, 20, até 30 anos, servindo ao Senhor, e se desviaram. Eu quero lhe dizer uma coisa, meus irmãos, minhas irmãs. Jesus, quando ele fala que acaso ele encontraria fé, acharia fé na terra, significa que cada vez mais nós vamos ver coisas piores acontecendo no seio da igreja. E de alguma maneira, por que que a igreja na perseguição ela se purifica? Porque só fica quem é. Agora, quando a igreja não está, e se nós olharmos a igreja brasileira, ela não sofre perseguição, ela nunca sofreu. Ela sofreu discriminação um certo tempo, mas hoje não, mas ela nunca sofre. Então, a igreja no Brasil é uma igreja que está manchada, é uma igreja que está fora do evangelho, ela está fora do projeto de Deus. É uma igreja hoje que ela agrada muito mais aos homens do que a Cristo. E consequentemente, quando eu falo igreja, eu começo falando da liderança, os pastores, aqueles que usam todos os títulos, apóstolos, profetas, mestres, e não importa o nome. E consequentemente o rebanho, as ovelhas, estão seguindo esse exemplo. Muita gente já sucumbiu de perseverar nos caminhos do Senhor. E eu não me refiro só àqueles que não se congregam mais, não. Eu me refiro a isso aqui, ó. Lucas 8,15, Jesus diz assim: aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração, num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então, olha, um coração honesto e bom. Jesus foi muito claro. E dão frutos. Aí vem a pergunta: mas no que a gente tem que perseverar? O que é a palavra do Senhor? Claro que Jesus disse isso e depois ele revela para os apóstolos. No que a gente tem que perseverar? Então nós vamos dizer 7 coisas que nós temos que perseverar. A primeira delas, nós achamos lá em Atos 2:42. É nos 4 pilares da prática do reino de Deus na vida da igreja, na vida dos cristãos. São 4 pilares. Eu tenho que ter isto. Isto é fundamental, é fatal. Está lá assim, olha. E, olha o verbo, perseveravam. Começa assim. E perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos. Então, o ensino que está registrado hoje para nós no Novo Testamento. Não tem aquela história de isso não é para nós agora, isso não. Não, eles perseveravam. Depois, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos foi escrito entre 61 e 63 do nosso tempo. Lucas, o evangelista do Senhor aqui, o médico amado, ele apresenta um resumo dos 4 pilares da igreja, elementos essenciais de onde? Do discipulado. Isso aqui é discipulado. São 4 pilares que os apóstolos aprenderam, primeiramente, no discipulado com Jesus, e depois o Espírito Santo completou a revelação, e assim eles moldaram a igreja. A doutrina dos apóstolos, o didaquei, é o conjunto dos mandamentos de Cristo. Ele revela a vontade do Pai, e Cristo foi revelando aos seus apóstolos, que estão nas cartas e também no Apocalipse, além, naturalmente, dos evangelhos. Ela apela para a obediência dos discípulos. Então, nós temos fundamentos. E eu me preocupo de ver que a igreja hoje, para agradar homens, ela se distanciou, ela se divorciou, é onde a palavra apostasia. A palavra apostasia, ela é uma palavra feminina. O masculino dela, apostasion, é a palavra que Jesus usa, que Mateus usa quando Jesus fala de divórcio em Mateus 19. Então a igreja se divorcia do evangelho para agradar aos homens. Mas a igreja, aqueles que vão perseverar até o fim, que vão ser salvos, tem que manter. E a gente começa com a luz do Sermão da Montanha. E toda a palavra revelada, mas os principais focos nós vamos falar aqui. Então, segundo, na comunhão, a koinonia. A palavra koinonia, ela pode ser traduzida como comunhão, comunidade ou companheiro de pão.
Então a igreja primitiva, ela não existia. Essa conversa fiada, diabólica, satânica, de eu em casa sozinho sou igreja. Não tinha isso, porque não tem dedo sozinho que é corpo. Não tem pé sozinho que é corpo. A igreja é o corpo. Se é corpo, tem pé, tem braço, tem dedos, tem joelhos, tem articulações, tem coração, tem tudo. Corpo é um conjunto, é plural. Os discípulos, eles tinham grande alegria em se congregar. Se congregar não era peso. Diz aí, eles perseveravam. É interessante ver isto. Essa alegria, ela podia ser vista em todos os eventos da igreja. E mesmo quando a perseguição começou, por quê? Porque comunhão quebra a barreira. Quando a igreja, hoje nós temos a igreja totalmente dividida. Até eu vi uma das poucas coisas decentes que eu vi nas redes sociais recentemente, que alguém disse que não foi a política que dividiu a igreja. Ela só evidenciou o mal que tinha. Eu falei, você tem razão. Não podemos culpar a política como a responsável pela divisão da igreja. A igreja já vem sendo dividida há muito tempo. Agora ela evidenciou o mal que tem nela. E era necessário que o mal seja evidenciado, porque muita gente acha que está fazendo a vontade de Deus. E a resposta será dada por Ele. Porque nós temos um compromisso, é com o Evangelho, é com Jesus Cristo, é com o reino de Deus. No templo, de casa em casa, Jesus ensinou em João 4:23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses o que o Pai procura para adoradores. A igreja já vinha dividida. Não, nós só se condenamos em templo. Nós só condenamos em casa. E por causa disso, e por causa disso. Muitas coisas dividiram a igreja. Ora, o diabo não pode vencer a igreja, mas tem duas coisas que ele está fazendo com muita perfeição na igreja. Primeiro, ele vem iludindo a igreja. Porque quando a igreja passa a confiar em homens, ela já não é mais a igreja de Cristo. Ela é a igreja dos homens. Porque a igreja de Cristo, ela só consegue ver Jesus Cristo. Ela só consegue ver Jesus Cristo. Mas Astarote, Moloque, o Moloque está doido para entrar no Brasil. Aqui na América Latina, só o Brasil ele não é senhor ainda. Ele já se tornou quase senhor absoluto de todo esse trecho. Já é senhor em muitos países da Europa. E Astarote também. Eles têm que preparar, eles têm uma missão, junto com Belial. O Belial vem sodomizando tudo, até a igreja. Já tem pastor homossexual, já tem pastora lésbica. Ora, você é homo? Não sou homo nada. Eu estou pregando o evangelho. Eu amo as pessoas e já ajudei muitos deles. Muitos mesmo. Que estavam querendo se matar e graças a Deus eu tive a graça, eu não perdi um. Agora eu não vou agradar ninguém. Eu não vou agradar homens defendendo o aborto e defendendo esse tipo de mal. É a mensagem de Jesus, olha o que ele disse no Sermão da Montanha. Entre outras coisas, bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Vocês já imaginaram se hoje Deus fosse fazer com o Brasil o que ele fez com Sodoma e Gomorra, e tivesse aqui o Abraão, e ele intercedesse ao Senhor, e falasse assim, Senhor, se tiver 50 justos no Brasil, o Senhor não destrói o Brasil? O Senhor ia dizer assim, tá bom, se tiver 50 justos no Brasil, eu não destruo o Brasil. Aí ele ia pensar assim, eu acho que agora, vendo o que eu estou vendo aí, eu acho que não tem não. E se faltar 10? Ele tá bom, se tiver 40 justos no Brasil, gente de coração limpo, eu não destruo. Aí ele iria pensar de novo, não, eu acho que o negócio tá mais feio. E se faltar mais 10? Tá bom, por causa dos 30 eu não destruo. Aí ele, não é muito risco. Senhor, se faltar 10, tá bom, por causa dos 20 eu não destruo. Aí ele ia pensar, dar uma olhada, ia começar a ver
as redes sociais, ver o que o povo está defendendo, quem eles estão defendendo. Ele falou: Senhor, não se ire comigo, mas e se faltar mais 10? Ele: tá bom, se tiver 10 justos lá, eu não destruo. Será que ele acha 10 nesse país? Especialmente nesse tempo agora. Uma igreja que perde a sua identidade, ela não é a igreja de Cristo. Uma igreja que se curva diante de homens mentirosos, ímpios, e que defendem coisas contra a palavra de Deus, essa não é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é soberana e ela prega a mensagem do Evangelho. Partir do pão, Atos 2,46, ele diz assim: diariamente, olha o verbo, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A celebração da ceia do Senhor, ela é o termômetro da vida espiritual com Cristo. A igreja, ela é tão cheia do Espírito Santo, que todos os dias celebrava a ceia. Todos os dias, fosse no templo, depois o que acontece? Não cabia mais, aí foram para as casas, que era mais fácil. Eles tomavam as refeições, o HPI, que eles chamavam, aquele jantar antes, que era um jantar, era sempre à noite. Depois do HPI, eles então celebravam a ceia. E diz aqui, ó, com alegria e singeleza de coração. O mundo admirava, não gostava deles, mas admirava o que eles tinham. Isso sim é a igreja de Cristo. Ela estava perseverante. Vocês viram o que virou a ceia hoje? Os cristãos de hoje dão tanto valor para a ceia do Senhor que nem Esaú deu por direito de primogenitura. As pessoas deixam de vir. Olha, é triste. Às vezes eu não gosto nem de perguntar por que não veio na ceia. Porque às vezes eu acho que ajuda a pecar mais ainda. Irmãos, a gente precisa entender que quando Jesus disse que aquele que perseverar, você tem que continuar tendo identidade dele em você. Eu só posso expressar, aonde quer que eu vá, a glória do Senhor Jesus. É essa a igreja gloriosa. O mundo tem que ver nas nossas atitudes. E o que eles viam? Eles viam a comunhão dos irmãos. A gente tem dificuldade para juntar os irmãos para comer juntos, gente. Vai ter dificuldade, vai fazer o quê? Olha, nós damos muitas desculpas para não estar juntos. A igreja fazia isso todo dia. Será que esse povo não trabalhava? Claro que trabalhava. Mas eles entenderam a necessidade de perseverança. E olha que eles aguardavam Jesus para aquele tempo. E Jesus não foi naquela época, ele não chegou ainda. O Evangelho tinha que alcançar outras gerações. Olha nós aqui. Terceiro, nas orações. A igreja de Atos, a igreja primitiva, a igreja apostólica, ela entendeu duas coisas importantes: a necessidade da oração individual e a necessidade da oração congregacional. Agora a gente pergunta assim, gente, como é que nasceu a igreja? Qual é o primeiro registro que a gente tem da igreja? Em casa sozinho. Vamos ver como é que começou a igreja. Vamos ver se ela começou em casa sozinha. Atos 1, 13, 14 diz assim: e entrando, subiram ao cenáculo, onde lá estavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes, ao verbo, perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos, com os seus irmãos. Então estavam os irmãos de Jesus, os 4 irmãos, e pelo menos 2 irmãs, estava a mãe dele, então a família dele estava lá, dos 120. Então nós temos 4, 6, 7. 120, 7 era a família dele. E tinha os apóstolos. Estavam os 11. Depois eles vão orar a Deus pelo 12º para substituir Judas, né? Judas foi expulso de campo. Precisava pôr outro no lugar dele. Literalmente, né? Porque foi no campo de sangue. Então, a igreja nasceu orando. Ora,
Meu Deus, se a igreja nasceu orando, ela só pode ser uma igreja de oração. Hoje nós temos a necessidade de reunir meia dúzia, olha lá, para orar na igreja. A igreja perde a identidade. Olha os 12, olha o exemplo que eles dão. Gente, a coisa mais difícil que tem hoje é você reunir pastor para orar. A não ser em época política. Aí eles reúnem para orar, para agradar os homens. Aí eu pulo fora. Atos 6,4 diz assim: mas nós, isso aqui é os 12 falando, aqui já é os 12. Qual é o verbo que eles usam? Perseveraremos na oração e no ministério da palavra, que é o de daqui, a doutrina. Paulo fala depois, Paulo veio depois, olha o que ele fala lá em Colossenses 4,2: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Então, a doutrina dos apóstolos, o evangelho, o que você aprendeu, esquece, irmão, todo mundo vai vir com novidade, toda hora vai surgir uma nova heresia. Isso aqui é do Antigo Testamento, isso aqui não é para o nosso tempo, isso aqui, fala, sai Satanás, sai Astalote, eu não quero heresia na minha vida, porque os hereges não vão subir. Heresia é pecado da carne, está lá em Gálatas 5, e ele termina embaixo falando, esses não guardarão o reino de Deus, não sei o que estou dizendo. Segundo, esses 4 pilares. Segundo, na graça de Deus. Em Atos 13:43, está escrito assim: despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiram a quê? A perseverar na graça de Deus. Você percebe como é que a Bíblia ela se liga, se interliga? Como é que os temas, quando eles são vistos dentro da visão do reino de Deus, eles se encaixam perfeitamente? Em Gálatas, infelizmente, quando nós não perseveramos, podemos cair da graça. E eles persuadem os irmãos a perseverar na graça de Deus. E em Gálatas 1,6, ele fala assim, ele escreve assim: admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho. Começaram lá, já na época, já começaram a pregar um outro evangelho, o povo foi abandonando o evangelho, estava saindo, se desviando da graça, indo para outro evangelho. Você sabe que o povo sempre quis uma coisa diferentinha, né? Quer uma agitação, o povo gosta dessas coisas, mas está caindo fora. A palavra desviastes em grego aí é metatiteime, significa abandonar, desistir de uma pessoa por outro. Então, você está trocando. Em Gálatas 5,4 ele fala assim: separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então aqueles que defendem a lei no sentido de que ela substitua a obra de Cristo. Se você, não, a salvação é pela graça de Cristo. A palavra caído aí, ekpipto, significa cair fora, desmoronar. É uma metáfora para cair de algo, perder algo. É cair da promessa divina de salvação. Infelizmente, isso também é possível, porque sem arrependimento, o arrependimento ele não salva, mas se você não achar lugar para arrependimento, não consegue ser salvo. Em Hebreus 12, 15 e 17, o autor sagrado escreve assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então começa aquela raiz de amargura, e essa é uma época propícia para isso, não é? E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. A palavra prive, em grego, é estéreo. Da palavra estéreo, né? Tem o mono estéreo. Significa ser deixado para trás na corrida e falhar ao alcançar o objetivo. É não chegar até o fim. É ser deixado para trás. Muito apropriado, não é? O título. A palavra graça é cálice. Significa graça, o favor imerecido, não um dom presente de Deus que nós não merecemos. É o presente da graça. Na condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça. Também significa a benevolência e a boa vontade de Deus e Cristo sendo exercida na vida de todos os homens. É a bondosa misericórdia de Deus Pai para salvar os homens através de seu Filho Jesus Cristo. Graça
é a bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo a sua santa influência sobre as almas humanas, as leva para Cristo, para que através de Cristo possamos ser salvos e crescer em conhecimento, e aí desperta em nós as virtudes cristãs. Graça é mais do que isso, é uma pessoa, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. João escreve assim no Evangelho 1,14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E no versículo 17: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quer dizer, se houvessem 100 bilhões de planetas Terra, e cada um tivesse 10 bilhões de habitantes, a graça de Jesus Cristo, ela seria exageradamente suficiente para redimir dos pecados e salvar a todos, e ainda sobraria graça. E a pergunta: como podemos desfrutar da graça de Jesus Cristo e perseverar até o fim, aguardando Jesus voltar? Estando no lugar mais seguro que existe no universo. Qual que é o lugar mais seguro do universo para a gente estar? No centro da vontade soberana de Deus. Paulo escreve em Romanos 12:1: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Então não é para você tomar a forma desse mundo. Todo o sistema que está aí, sistema político, sistema financeiro, não. Mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a PAP. Eu sempre, já expliquei isso quando preguei sobre graça, aqui é só um resumo. E eu creio que ela explica muito bem a graça para os nossos dias. Eu tinha um homem, ele tinha um sonho. Era um sonho, aquilo era assim, ele falou: olha, eu não posso morrer sem fazer isso, nem que eu passe a vida inteira me preparando para isso. Ele queria conhecer a Europa de navio, num cruzeiro. Só que é uma pessoa, como a gente, trabalhador, que não ganha muito. E tinha várias cidades que ele fez uma lista, que ele queria conhecer essas cidades. Então ele economizou, com muito esforço, durante muitos anos, ele economizou o dinheiro dele. E chegou então, ele conseguiu o valor para pagar, porque tinha que pagar à vista. E ele decidiu: bom, levou as roupas ali, aquela ali mesmo, não vou gastar nada, eu vou lá para passear. E ele então preparou-se. Ele resolveu que a alimentação dele também não ia fazer como o pessoal, né? Vai no shopping, gasta às vezes o que não ganhou no mês, né? Aí depois fica apavorado com o cartão de crédito. Ele falou: não vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte: eu vou levar feijão em latinhas bem armazenadas, eu vou levar umas bolachas recheadas, né? E levo limonada. Tá lá. E assim viajou, conforme o seu sonho, rumo à Europa. Toda vez que chamava no navio para o café, para o almoço, jantar, então ele corria para o seu quarto, ia lá e ele comia o alimento que ele levou, né? Ele comia o seu feijãozinho, a bolachinha recheada, do jeitinho que ele gostava, com limonadinha, né? Mas, como todos os demais tripulantes do navio, mesmo aquele pessoal de classe 1, ele visitou, ele conheceu Veneza e Gênova na Itália, ele conheceu Barcelona e Valência na Espanha, ele conheceu Amsterdã na Holanda, ele conheceu Dublin na Irlanda, ele conheceu Cannes e Marselha na França, ele conheceu Santorini e Atenas na Grécia. Nossa, ele estava feliz da vida. Lisboa em Portugal, Istambul na Turquia, Hamburgo na Alemanha, Copenhague na Dinamarca, Tallinn na Estônia e por fim Gibraltar no Reino Unido. Então assim, ele estava radiante, realizou o sonho dele, falou: agora estou ótimo, já conheci tudo. No último dia de viagem, na volta, um funcionário do navio foi até o seu quarto e lhe perguntou, né, ele estava fazendo lá a lista de preferência: bom dia, senhor, eu preciso saber do senhor qual desses 3 modelos de despedida que o senhor escolhe para que a gente vá, né, que coloque aí no seu quarto. Música ao vivo, ou música, número 1, número 2, música com os jovens, aí com DJ, que é da hora, ou número 3, música evangélica. O homem olhou bem para ele e falou: como assim? Eu não tenho dinheiro para pagar nenhuma delas, disse o homem, não tenho dinheiro para pagar isso aí. Aí o funcionário, espantado, disse: o senhor não tem que pagar nada,
está tudo incluído no pacote que o Senhor já aceitou. Assim como estava o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar, o café da noite, estava tudo incluído. Aí ele, naquele momento, ele começou a passar mal. Falei, quer dizer que eu passei mal esse tempo todo, comendo feijão, bolacha recheada, limonada, e eu podia comer tudo o que tinha ali? Exatamente. Você podia ter feito tudo isso. É isso que tem acontecido com a igreja. Muitos cristãos estão hoje desanimados, distanciados, porque não sabem que a graça de Deus nos deu tanta coisa, e ele só olha para o peso de vir ao culto. Infelizmente é assim. Terceiro, mesmo no sofrimento e na ameaça da morte. Nós não temos isso aqui, em termos de ameaça, um sofrimento desse tipo. Só o sofrimento das provações. Tiago 5, 10, 11, ele escreve assim: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. E isso aconteceu na igreja primitiva. Atos 12:1 a gente lê assim: naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los. Aí, ó, confiaram no Herodes porque o Herodes era judeu. Ah, ele é judeu, ó. Aí, começou. E matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Começou assim. Isso aconteceu quando foi, logo que acontece a igreja. Aí vai todo esse período de prova, vem o período do Apocalipse, que João escreve assim lá no capítulo 2, versículo 13. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Satanás sempre arruma um jeito de colocar trono nas cidades dos países. E retens o meu nome, e lá se estabelecem os principados, né? E não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas, segundo eu estava lendo, pesquisando sobre ele, provavelmente o pastor da igreja de Pérgamo. Ele morre, paga um preço e a igreja fica desse jeito aí. Há um livro chamado Os Atos de Antipas, que diz que ele era um bispo de Pérgamo e que ele foi morto queimado ao ser trancado dentro de um touro de metal em brasa, pegando fogo. Disse que ele terminou os seus últimos momentos em louvor e oração. E pelo fato da palavra que é traduzida como testemunha, mártir, ser traduzida como testemunhas, muitos morreram por causa de Jesus. A palavra mártir hoje, ela define todos aqueles que morrem por uma causa. Por exemplo, eles falam que Tiradentes é o mártir da independência, mas ela surgiu por causa dos cristãos que morriam. Então toda vez que você lê testemunha no Novo Testamento, a palavra grega é mártir. Então é porque morrem em defesa da sua fé. No caso, esses morriam por causa da fé em Jesus. Isso está acontecendo com os nossos irmãos, né? Coreia do Norte, Paquistão, Afeganistão, Irã, Eritreia, Nigéria, México, Malásia, China, Venezuela, Bolívia, Nicarágua, até na Argentina já está assim, Chile. Cada vez mais os principados vão levantar líderes entre as nações para corromper a pureza da igreja. Então o que me preocupa não é a perseguição, porque a perseguição ela define. Se lançar uma perseguição no Brasil, o que vai acontecer? Quem não é, ou quem já está desviado, só vai consumar. E quem vai sofrer. Vai sofrer para pregar, vai sofrer de todas as formas. Provavelmente muitos vão ter problemas até para se congregar. Aqui a gente nunca passou por isso ainda. Em Apocalipse 14, 13 ele diz assim: e eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então, tem que estar preparado para enfrentar tudo, o sofrimento, assim como a ameaça até a morte. Eu pergunto a todos que me ouvem, e se de repente virar uma perseguição? Vocês lembram o que aconteceu com Constantino? Como que começou a situação da igreja? O Constantino, ele teve uma visão.
segundo narra a história. O império estava dividido, o Império Romano já não era só um imperador como nos tempos de Nero, ele estava com a parte ocidental e tinha outro, o Império Otomano, que estava com a parte oriental. Então ele teve um sonho, e nesse sonho ele viu umas letras gregas que ele interpretou como uma cruz, como símbolo do cristianismo. Então o que ele fez? Ele mandou pintar uma cruz, o símbolo cristão, em todos os escudos. Ele foi para a guerra e o seu exército venceu e ele unificou o Império Romano. Então o que ele entendeu? Que ele não devia mais perseguir os cristãos. O que ele fez? Ele chama os líderes da igreja, aqueles que eram chamados das igrejas ricas, e chama o das igrejas pobres, que era conhecido como igrejas pobres. E o que acontece? Aqueles que eram da igreja sabiam que o imperador tinha más intenções para com a igreja, e eles não foram, e foi o grupo majoritário. E o que ele faz? Ele oficializa o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Em 324 nasce a primeira denominação do mundo, católica romana, e ele então o que ele faz? Ele distribui. Vocês sabem de onde vem esse costume de fazer aqueles... coloca aquele monte de cadeira no centro, fica o principal. Isso vem dele. Ele, a mãe dele, começaram a mandar construir templos muito grandes, luxuosos, e começou a dar dinheiro. Então o que acontece? Ele corrompeu a igreja. E aí virou ao contrário. Morria quem era cristão, agora morria quem não era cristão. Então se a pessoa não aceitasse ser batizado, morria. Aí começou, então todo mundo para não morrer, o povo que ficou dizia que era cristão, mas não era cristão, era idólatra, pagão, não tinha conversão, tinha batismo. E pior, aquele grupo que veio ser chamado depois de anabatistas, então eles têm que fugir. Aonde eles fogem? Fogem para a Europa, de lá, né, da Inglaterra, de lá, eles vão fugir depois para os Estados Unidos, onde vão colonizar os Estados Unidos. Mas o que aconteceu? A igreja foi corrompida com luxo, com tudo aquilo, só que ela deixou de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Ela passou a pregar um evangelho mais de conformidade com os interesses daqueles que lhe mantinham no poder, lhe mantinham no dinheiro, entendeu? Então, a nossa preocupação é que a igreja cada vez mais ela está se identificando com as doutrinas humanas e não com o reino de Deus, lendo e crendo em ideologias e sistemas do mundo que são satânicos. Quarto, em fazer o bem. Romanos 2, 5, 7 nós lemos assim: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Então estão procurando a glória de Cristo. Quantos cristãos não arriscaram as suas vidas para salvar judeus da perseguição de Hitler na Segunda Guerra? Quantos cristãos não arriscaram as suas próprias cabeças para salvar os cristãos no próprio tempo dos imperadores? Paulo registra assim em Romanos 16, 13 e 4: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Enquanto muitos cristãos estão fazendo mal, inclusive usando o seu celular contra outras pessoas, existem cristãos que estão arriscando as suas vidas para salvar cristãos perseguidos na China, na Coreia do Norte, Nicarágua, Venezuela e também no Afeganistão. Inclusive eu vi sábado uma reportagem falando desse grupo, que lembra que eu fui convidado? Eles estão fazendo isso, trazendo para o Brasil. Por quê? Porque agora os cristãos lá são perseguidos. E se ficar, morre mesmo. Então, persevere em fazer o bem, em fazer o que é correto. Persevere em manter a pureza da doutrina de Cristo no seu coração. Quinto, no Evangelho do Reino de Deus. 1 Coríntios 15, 1, Paulo diz: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. João escreve no Apocalipse 1,9: eu, João, irmão vosso e companheiro de pão, né? Na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por causa do Evangelho do Reino,
O apóstolo João ele foi preso nessa ilha de Patmos, uma ilha vulcânica do Dodecaneso, no mar Egeu, lá na Grécia, sem árvores, ilha rochosa, mais ou menos 62 quilômetros. Era o governo do imperador Tito, tão cruel como Calígula e Nero. Ela foi transformada num exílio pelos romanos para os piores criminosos, como os americanos fizeram mais ou menos com Guantánamo, construído em 2002 lá em Cuba. Na perseverança diante da perseguição, ele foi preso como se fosse um criminoso, porque ele pregava o evangelho. O apóstolo de Jesus recebe então a revelação maravilhosa do livro do Apocalipse. Por favor, fecha o sinal do baixo, que está dando esse ruído. Assim, ele conforta a igreja de Cristo, perseguida com muitos mortos. Apocalipse 22, 16, 17, ele diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Uma mensagem de esperança a uma igreja que sofria perseguição por causa do evangelho do reino de Deus. Eu creio que a igreja, ao deixar de pregar o evangelho do reino de Deus, ela virou um clube social, e agora social e político. Sexto, no testemunho de Cristo. E esse é pessoal. Esse é cada um por si. 2 Timóteo 2, 11, 13 e 19, ele diz, o apóstolo Paulo escreve assim: Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. E se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Quer dizer, se separe de tudo que é injusto. Essa é a questão. E muitos cristãos hoje, pastores, líderes, estão se associando com injustiça. A autenticidade da sua fé, na esperança de voltar a Jesus, ele fala negar aqui. Pedro negou Cristo 3 vezes, mas ele foi temporário, né? Porque depois ele foi transformado num apóstolo maravilhoso e notável. Negar aqui, o apóstolo Paulo fala de uma negação permanente, definitiva, porque se trocou o evangelho dele por outros interesses escusos. Permanecendo a negação, permanece a condenação. Se perseverar em Jesus, haverá vida eterna. Ele fala, ele vai negá-lo. Como que ele vai negá-lo? Primeiramente no arrebatamento, porque quem morreu nessa situação não vai ressuscitar, não vai fazer parte da primeira ressurreição, mas da segunda. A segunda é para o juízo do trono branco. Tem muita gente que esqueceu que existe o juízo do grande trono branco, porque não prega-se mais isso. Então está todo mundo vivendo hoje sossegado, imaginando que morreu, vai todo mundo para o céu, porque estão acreditando que o céu é lugar para gente boa. Mas era tão bom. Como eu vi uma cristã que disse que era cristã no TikTok, colocou lá: eu não posso acreditar que a minha avó, que era tão boa, vá para o mesmo lugar que o corrupto, que o bandido, que o ladrão. Ora, o que define o céu ou o inferno é a graça divina, se tornou justo, isto é, nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo e recebeu a graça de Deus, portanto, esse vai para o céu. Então, lugar, esse negócio de gente boa, ele é bom, é um termo esquisito na palavra do Senhor, porque a Bíblia, Jesus disse: bom é só Deus. Então a bondade verdadeira está em Deus. Nós somos falhos e pecadores. Infiéis, ele fala de cristão que caiu na apostasia, que não persevera mais em Jesus e nos seus mandamentos. E quando eu vejo a igreja confiando em homens, em políticos, eu vejo que a igreja perdeu a essência dela. E por último, no serviço do Senhor. Esse é um exemplo notável. Mas eu vou pegar agora um exemplo do Antigo Testamento. Vamos ver como que Deus dá valor a quem persevera
e não se afoga na descrença, na dúvida, na incredulidade e na apostasia. E como que Deus honra quem persevera? Enquanto você perseverar em fazer isso, eu vou repetir tudo depois. Os temas. Diz assim em Números 14, 23 e 24. Deus falando: nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e, olha o verbo que ele usa, perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Deus abençoou Calebe e os seus descendentes, porque ele perseverou até o fim. Deus repete o valor que tem os que perseveram. Em Êxodo 12, 37 ele fala. Primeiro nós vamos ver o seguinte. Veja a similaridade com os nossos dias. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar os meninos. Vendo um estudioso, que ele montou um estudo, somando soldados, esses 600 mil, as esposas dos soldados, tudo, os levitas que não entram aqui, crianças, tudo. Ele chegou a um cálculo de que saíram 4 milhões de judeus, só de judeus, mais aí uns 2 milhões e pouco dos outros, do populacho. Então 4 milhões de judeus. Então veja bem, haviam 4 milhões de judeus, 2 milhões das demais nações. Todos estavam descrentes do Senhor e não perseveraram até o fim. Somente 2 homens, considerando aqui, se a gente tirar as crianças que Deus não contou, né? Dá um pouco menos. Vai dar bem menos aqui. Mas vamos fazer conta aí desses 6 milhões, aí uns 3 milhões, metade, tudo adulto. 2 homens perseveraram até o fim. Números 32, 11 e 12 ele diz: certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima. Então Deus pegou de 20 anos, quem tinha 20 anos para cima naquela época, estava fora. Então de 19 para trás, ele tirou. Não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, porquanto que não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num. Por quê? Porque, Senhor, perseveraram em seguir ao Senhor. Então aquele que perseveraram até o fim em seguir ao Senhor, seguir em tudo isso. A nova geração, quando ela estava para entrar na terra prometida, Deus mandou escrever de novo lá, Deuteronômio 1, 34 e 38. Olha como manda repetir isso. Ele diz assim, agora para a geração que estava entrando lá, avisou assim: povo, vocês estão aqui no deserto porque aquele povo está no seu lugar lá, né? Então não era mais aquele povo medroso. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós. Agora Moisés falando, né? Dizendo: tu também lá não entrarás, nem Moisés. Josué, filho de Num, que está diante de ti, esse aí que está na tua frente, ele ali entrará. Fortalece-o, porque ele a fará herdar a Israel. Então veja bem, nem Moisés, homem de Deus, que falava com Deus, entrou porque não perseverou até o fim. Então, meus irmãos, encerrando a mensagem, perseverar e seguir firme no caminho, suportando tudo, mas mantendo a pureza da essência do Evangelho do Reino de Deus. Deem-se por privilegiados, porque a cada domingo, aqui, neste púlpito sagrado, só é pregado a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Não agrada a homem nenhum. Não sou mais popular. E vai ser assim enquanto eu estiver aqui.
pregando o evangelho do reino de Deus, porque eu sirvo a um Senhor, aquele em quem eu confio, que é o meu Senhor Jesus Cristo. Você tem que perseverar nos 4 pilares da prática do reino de Deus. Diga comigo: na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Segundo, na graça de Deus. Terceiro, mesmo no sofrimento e na ameaça de morte. Quarto, em fazer o bem. Quinto, no evangelho do reino de Deus. Sexto, no testemunho de Cristo. E isso é pessoal, é de cada um. E por último, no serviço ao Senhor. Então, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Você sabe disso. É manter a pureza. A graça é de graça, mas ela não é barata. O preço dela já foi pago na cruz. E nós temos que ter identidade com Cristo Jesus. Perseverar é manter-se firme, só aguardando quando vai se cumprir a profecia. Quando é essa profecia que precisa estar na sua mente, no seu coração. Você tem que estar olhando para ela. O mundo, meus irmãos, isso não vai melhorar. As pessoas falam de um paraíso aqui, que eu vivo aqui. Eu trabalhei em jornal, pesquisei muito. Eu não vi nenhum paraíso. Eu vi um país cheio de problemas, de idolatria, e que tem tido a misericórdia de Deus. Mas vai chegar um momento em que vai se cumprir isto aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Maranatá, Maranatá. Quando o anjo disser: eis o noivo, eu espero encontrar você lá. Porque se existe um lugar, se existe festa, e se existe encontro e reunião que eu quero estar, é nesta. Que Deus tenha falado no teu coração, que Ele tenha, através do seu Espírito, despertado em você, que a gente tem que perseverar. Pai Celestial, está entregue a mensagem da sua palavra, que através do Espírito Santo, cada pessoa que ouvir esta mensagem possa redescobrir seu chamado, a sua vocação, redescobrir, Senhor, que a graça já nos deu tudo. O que nós temos que fazer agora é perseverar até o fim. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.